o Flamengo deu uma aula de Libertadores. Ele não travou o jogo. Sofreu contra o Racing. Ele teve um lance no segundo tempo que o Rossi faz uma defesa e já quando o Racing tava naquele modo Palmeiras. Parecia que ele tinha o controle do jogo, né? Pumba, meu boi. Porque o Racing e o Palmeiras, em um mês, fizeram as mesmas partidas contra o Flamengo. Com a diferença que o Racing acertou o alvo. Pumba, meu boi. Bola pra área. Todo mundo lá e vê o que acontece. E o primeiro tempo do Flamengo contra o Racing é uma aula de Libertadores. Ele mandou no jogo. A torcida do Flamengo calou a torcida do Racing. O que é um negócio quase que impossível de acontecer. Aquele cilindro, tá louco. Nada. A torcida do Racing foi humilhada pela torcida do Flamengo. Uma festa que não serviu pra nada. Fala comigo, Bruno Negro, galera. Tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do Link Sport Clube. E é o seguinte, galera. Nesse vídeo aqui, voltou das férias, tudo mais, ano novo. E eles fizeram um retrospecto aí. Voltaram um pouquinho no tempo e foram ver sobre a Libertadores. Como vocês devem saber, Facincani e Palmeirense. Quem levou a Libertadores foi o Flamengo. Então você já deve imaginar que saiu coisa boa aí do anti-Facincani falando do Mengão. Créditos são do Link Sport Clube. Link do canal deles está aqui na descrição do vídeo como Cressos. Lá tem o programa na íntegra. Vai lá e dá uma olhada. Caso goste do vídeo que você vai gostar, deixa o like, se inscreve no canal, hypa o vídeo, aciona o sino para não perder um vídeo novo. Sem mais delongas, bora ouvir aí o anti-Facincani falando do Mengão campeão da Libertadores. São 8 minutos e 20 de puro conteúdo. Simbora. E o Palmeiras subestimou a final da Libertadores. E subestimou a sua própria capacidade, porque o reflexo dos próximos jogos de Campeonato Brasileiro e tudo mais foi de assim: eu sou o time da virada, eu sou o time do impossível, e, meu irmão, pode vir quem for, que eu sou o Palmeiras, o ano acabou. E realmente o ano acabou. Eu acho Só que acabou da forma essa inversa. sensação eu tive mais presente no Campeonato Brasileiro do que na final da Libertadores. Depois que o Palmeiras vira contra que a final da Libertadores já tava tudo o com time todo era digno diferente. respeito, cagado, e o Palmeiras rolou em cima. Exatamente. É isso. Mas contra o Mirassol, contra a Vitória, contra a Fluminense, o Palmeiras entrou naquela história, até contra o Santos, que o Santos e o Palmeiras estavam muito mexido, né? Pô, eu vou resolver a hora que eu quiser. Eu vou apertar o botão alto do play no jogo e eu vou fazer a hora que eu quiser, irmão. O problema é que futebol não é assim. Futebol não se decide assim. Jamais. Você tem que ser respeitoso com o seu jogo, com o jogo do adversário. Você não consegue fazer previsão 100% de certeza em nenhum dos casos. Você pode ser o Real Madrid. O próprio Real Madrid passou por isso. Foi uma noite tão mágica que a magia fez o futebol sumir, né? Porque depois desse lance da LDU, o que a gente viu foi uma derrocada, né? O time pulverizou, gente. Ele tinha uma frente no Brasileiro, ele perde essa frente, depois ele não consegue retomar a liderança, aí depois tem a final da Libertadores, que a gente vai falar que tudo pro Palmeiras. Olha, não, a gente perdeu o Brasileiro, mas o nosso foco é aqui, ó. É aqui o foco. E aí foi de ladeira abaixo. Né? Mas aí, pra mim, olhando pelo lado do Flamengo, também fez uma partida dificílima contra o Racing. Dificílima. Venceu aqui por 1-0. Sustentou o 0-0 na Argentina, tendo um jogador expulso no finalzinho, que foi o Gonçalo Plata, inclusive uma expulsão burra. Uma expulsão, assim, que desafia a lógica e desafia o bom senso. Sim. Foi bem... Mas o Flamengo passou. Mas um mês separavam Flamengo e Palmeiras da grande decisão. E o Flamengo... Mas aí que tá, Enel. Aí foi o outro lado que muita gente não considerou. Aliás, as pessoas só consideraram a vitória, a noite mágica do Palmeiras e esqueceram desse outro lado, tá? O Flamengo, ele teve um jogo chato no Rio de Janeiro contra o Racing. Chato. Mas não foi um jogo que você olhava e falava assim, bom, o Racing vai ganhar o jogo. Não, era um jogo... Você vê que o Flamengo tava assim, enrolando nas próprias pernas e achou aquele gol lá. Na Argentina, o Flamengo deu uma aula de Libertadores. Ele não travou o jogo. Sofreu contra o Racing. Ele teve um lance no segundo tempo que o Rossi faz uma defesa e já quando o Racing tava naquele modo Palmeiras. Parecia que ele tinha o controle do jogo, né? Pumba, meu boi. Porque o Racing e o Palmeiras, em um mês, fizeram as mesmas partidas contra o Flamengo. Com a diferença que o Racing acertou o alvo. Pumba, meu boi.
bola pra área, todo mundo lá e vê o que acontece. E o primeiro tempo do Flamengo contra o Racing foi uma aula de Libertadores. Ele mandou no jogo. A torcida do Flamengo calou a torcida do Racing, o que é um negócio quase que impossível de acontecer. Aquele cilindro, tá louco. Ficaram em silêncio, eles gastaram tudo na festa. O recebimento, que foi lindo, porque tem uns caras que, nossa, porque o meu Racing, não sei o quê, tem uns caras que babam pelo Racing. Não, nada, a torcida do Racing foi humilhada pela torcida do Flamengo. Uma festa que não serviu pra nada. Tanto é que não serviu que eles gastaram toda a voz antes do jogo. E na hora que começou a partida que precisava de pressão de torcida, eles ficaram mudinhos. E o Flamengo pimba. E só não fez 1-0 também porque, sei lá, não teve dó. Não jogou nada. E aí o segundo tempo, aquela vergonha. Aí o Plata ainda tentou trazer o Racing porque o Racing tava mortinho no jogo. Tentou o Plata mesmo. tentou trazer o Racing. E o Flamengo sobrevivendo. Tanto é que ele ainda tem umas 2 estocadas no segundo tempo pra matar o jogo e não consegue matar. E no fim das contas saiu com 0-0. Então, Jogo maduro do Flamengo, né? o recado foi o seguinte. Palmeiras, você tá indo pra final com a virada, com a noite mágica, lindo, maravilhoso. Eu também tô indo pra uma final super maduro e preparado. Eu segurei o Racing, sem sustos. Meu irmão, 0-0, o placar não foi condizente com a atuação do Flamengo e mentalmente. O Flamengo ter vencido os 2 jogos até com uma certa tranquilidade. Então, o Flamengo também ele deu um recado pro Palmeiras, só que ele não prestou atenção. De que ele segurou o Racing na Argentina, calou a torcida, não teve pressão, ou seja, barulho não faria diferença, ambiente externo, essa mídia, não faria diferença para o psicológico do Flamengo. E o Palmeiras passa a grande decisão sem finalizar uma vez no gol do Isso foi do Flamengo. absurdo. E o Flamengo se sagra tetracampeão. É a coroação, é a tradução certa de um planejamento, de saber jogar a final. O que explica esse um mês de Palmeiras e Flamengo até a grande final? Bagagem de elenco, postura do treinador, o momento decisivo em que o Flamengo teve a cabeça no lugar para não se desmanchar psicologicamente com um ou outro tropeço no Campeonato Brasileiro, que pudesse impactar nessa preparação para a Libertadores. E isso teve um peso significativo. Claro que muita gente vai colocar, mas a arbitragem, mas a história do Bruno Henrique fortaleceu muito o elenco do Flamengo no STJD. O pessoal se uniu, né? Foi bizarro, foi um negócio cretino, foi asqueroso a postura do STJD, os caras que julgaram. Choro. Enfim, promotor com a cabeça do Flamengo. Foi uma vergonha, uma coisa vergonhosa. Mas aconteceu. Mas mesmo diante de todos esses episódios lamentáveis, isso não isenta também o Palmeiras, que teve ajuda em clássico contra o São Paulo na vitória por 3-2. E aí o argumento do palmeirense era, tá bom, beleza, o pênalti lá, mas o São Paulo também não podia ter tomado 3 gols em 15 minutos. É verdade. É o mesmo argumento que tem que valer pro Palmeiras. O Palmeiras foi prejudicado contra o Flamengo, você pode achar contra o Cruzeiro. Ok. Foi prejudicado, bastante. Mas o Palmeiras não poderia ter derretido como derreteu. Não. Eu acho Nada justifica isso. Tá, eu acho que esse jogo do Estudiantes, ele foi o jogo crucial para mostrar que o elenco do Flamengo, ele criou essa característica que você brincou, copeira, segura, de pensar, tivemos tudo a perder e no final saímos vencedores. Então alguma coisa se desenha, existe uma aura, existe um trabalho, existe uma experiência para esse time. o lance da superação, né? Dessa superação, para mostrar que, no mínimo, ele tinha a capacidade para ir para a decisão. É lógico que enfrentar o melhor argentino em termos de futebol da temporada, que é o Racing, na minha visão, seria uma missão complicada, mas esse Flamengo já estava mais preparado para esse sofrimento. O Flamengo fez uma campanha muito parecida com o que recentemente tem sido a característica do Palmeiras dentro dessa própria Libertadores, né? Um time mais aguerrido, um time mais seguro, um time mais cauteloso, mais combativo, mas que no final das contas consegue o resultado. Não se empolgou dentro da competição, mas ao mesmo tempo ele batalhou pelo que aconteceu em campo. E naturalmente, quando você vai criando esse tipo de confiança, é um acerto na reta decisiva que vai te fazer chegar preparado psicologicamente melhor que qualquer rival.
Bom, cara, é o seguinte, na minha opinião, esse Flamengo aqui superou o Flamengo 2019, apesar de ter ganho aí os mesmos títulos, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo do Felipe Luiz, defensivamente, é muito mais maduro, muito mais seguro do que o time do Jorge Jesus. O time do Jorge Jesus fazia muito gol, porém a defesa não era extraordinária igual essa defesa do Flamengo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz foca muito mais na defesa, ele deixa de deixar o ataque muito mais potente, igual a 2019, pra ter uma defesa sólida, cara. Só você ver, o Flamengo fez 160 gols, tomou 60, tem 100 de gols positivo. Olha isso, cara, é um absurdo. O Flamengo jogou os 38 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou a Libertadores inteira, jogou a Copa do Brasil inteira, teve o Carioca, o Flamengo jogou o Mundial de Clube, jogou o Mundial aqui na final. Esses números são absurdos. O Flamengo de 2025, na minha opinião, é superior ao Flamengo de 2019 do Jorge Jesus. Fora que o Flamengo do Felipe Luiz ainda foi pros pênaltis com o PSG. Tá certo, o Flamengo daí passou vergonha na parte dos pênaltis, mas foi 2-1 nos pênaltis. O Rossi defendeu um, o Dembélé perdeu o dele e tá tudo certo. Na minha opinião, o Felipe Luiz finalmente deixou de lado essa sombra de Jorge Jesus que vinha assombrando o Flamengo desde quando esse velho português safado saiu em 2019. Deixou o Flamengo na mão pra ir pra treinar o Benfica, se eu não estou me enganado. Enfim, pelo menos essa é a minha opinião, eu quero saber a sua aí, deixa aqui a sua risada zoando o Facincani e o Ante. Voltou o ano, acabou de começar 2026, mas o Flamengo não sai da cabeça do Facincani. Deve estar tendo pesadelos até hoje com o Flamengo, eu diria. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo e eu vejo vocês no próximo, até mais.